Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 26, versículos de 1 a 37. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra, e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina, e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as duas cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de peles de cabral para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côvados, e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas, e 6 de outra parte, estando a cesta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das duas cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirás nos laços, e ajuntarás assim a tenda de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo, e o côvado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tauas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma taua será de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada taua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tauas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tauas para o lado meridional, ao sul. Porás sobre essas 20 tauas 40 suportes de prata, 2 sobre cada taua, para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo, na primeira argola. Assim se fará com as 2 tauas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tauas, com seus suportes de prata em número de 16, 2 sobre cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tauas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tauas do segundo lado, e 5 para as tauas que estão do lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tauas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tauas, e lhes porás argolas de ouro, por onde passarão as travessas que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesa diante do véu, e o candelabro defronte da mesa, do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado, e farás, para suspender ali esse véu, 5 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro, e para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze.